Seja muito bem-vindo. Esse é o 32º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da sua rotina que eu entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é 5 erros comuns que te deixam indisposto. A intenção do episódio de hoje é meio que complementar aí o que eu venho trazendo em lives. No momento o canal está tendo lives toda quinta-feira às 7h30 da noite e eu venho para complementar esse conteúdo. O que eu quero dizer com complementar? Teve 4 vídeos já, no momento que eu estou gravando agora é 21 de janeiro, teve 4 vídeos, então teve 5 erros que te deixam sem energia, 5 erros que te tiram o prazer, 5 erros que te tiram a produtividade. E teve o 4º vídeo que é o compilado dos conjuntos de todos os erros mencionados nos 3 vídeos. Esse conteúdo do episódio de hoje ele vem para complementar essas lives. Na verdade, indisposto é uma palavra, indisposição é uma palavra que está muito relacionada com produtividade. Então, se você está mais indisposto, possivelmente você está menos produtivo. Se você está mais indisposto, possivelmente você tem menos energia. Possivelmente você vai sentir menos prazer. Então, é uma palavra relacionada a todos os temas aqui mencionados. E eu vou trazer nesse episódio, então, esses 5 erros que, de novo, alguns vão se repetir. Tá? Vão se repetir. E talvez seja bom para você fixar melhor o conteúdo aí na sua cabeça. O erro mais comum, tá? O erro universal que eu vejo assim nos meus atendimentos, às vezes até sem a pessoa perceber, é subestimar o sono. Subestimar a importância do sono. As pessoas subestimam a importância do sono, acabam tendo menos energia, menos foco, memória, ficando mais indisposto, tendo mais compulsões, mais recompensas imediatas, mais vícios, acabam se entregando para outras questões da sua rotina, porque de fato a rotina não está estruturada, ela não está organizada de uma forma adequada. Então a pessoa acaba tendo aí menos energia, menos prazer e menos produtividade, tendo em vista que o sono está desregulado. Claro que o único remédio não é só regular o sono, não existe um único remédio. Você, mesmo com o sono regulado, você pode estar cedendo ao impulso e indo nesses vícios, nessas compulsões, nessas recompensas, que vai te prejudicar da mesma forma, já que o dia vai passar do mesmo jeito e você não vai fazer aquilo que você deseja. Então o mais adequado é você começar regulando o sono, mas depois disso ir regulando os outros fatores. Não adianta você dormir melhor, mas continuar fazendo as mesmas coisas de quando você dormia mal. Isso precisa ficar bem claro. Então eu vou falar das possíveis soluções para o sono. Então a cafeína, regular a cafeína, que tem no café, por exemplo, não tomar café de tarde e de noite, regular aí a ingestão de chimarrão, de preferência não tomar de noite, se tomar de tarde em quantidade mais baixa, regular a ingestão de chás comprados, tipo chá preto, chá verde, chá mate, preto deixando mais para o período da manhã, e os demais, a depender dos seus testes, aí você pode deixar para o meio da tarde, não muito mais que isso. Eu fiz o teste para mim com chá verde, eu tomei eu acho que 6,5, alguma coisa assim, e não foi bom, atrapalhou na minha indução do sono, levando em conta que a cafeína ela é bem regulada no meu organismo. Então você deve levar em conta esse fator para cada organismo. Talvez para você que esteja vendo esse vídeo não seja nenhum problema, levando em conta aí que eu vi a orientação do meu psiquiatra para consumir meus chás verdes. Eu perguntei o horário, ele falou que daria para consumir no pôr do sol, e talvez no momento que ele me falou era um horário pôr do sol e agora é outro. Talvez seja isso, eu não sei, porque eu fui atendido, se eu não me engano fui atendido em setembro eu fui atendido, e eu levei isso em conta em dezembro, quando eu fui tomar um chá verde em um horário um pouco mais tarde, então ainda tinha sol, Agora o sol está indo 10 para as 8 embora,
Então talvez tenha sido aí o meu erro. E também tem que considerar o horário que vai dormir, né? De preferência, no máximo até 11 horas, assim, tá dormindo. E se você parar para pensar, meia-noite é a metade da noite. Então metade da noite que você tá dormindo é a meia-noite. Tipo assim, você já está na metade do horário que passou a noite. Se anoitece 6 da tarde e amanhece 6 da manhã, a meia-noite já é a metade da noite pro dia, né? E passando muito da meia-noite, você vai ter efeitos. Se você trabalha e é uma escolha sua, tudo bem. Se você está fazendo isso sem nenhuma necessidade óbvia, sem ter que estar trabalhando e tudo, você está fazendo sacrifícios em vão. Embora, tá, eu já tenha feito isso, como eu falei no começo do canal algumas vezes, eu troquei já o dia pela noite, eu gostava do silêncio da noite, da tranquilidade, mas dá para estruturar o dia de uma forma que você aproveite de maneira tão boa, ou até, no caso, bem melhor, do que simplesmente aproveitar a noite. E assim, eu tive poucas noites realmente produtivas, eu tive muitos dias que eu fui muito produtivo. Então o primeiro erro é o sono, eu falei da solução. O segundo erro, considerar estresse e ansiedade uma agitação e cena, tá? Esse é o segundo erro aqui que eu estou trazendo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem, ou às vezes você conhece alguém que tem, você tem pessoas que têm esse problema, que estão aí diretamente relacionados à sua vida, e você fica considerando essas pessoas como um problema, né? Como uma cena, como uma agitação desnecessária ou até frescura, tá? Estresse e ansiedade não é isso, tá, gente? Tem uma alteração hormonal. Antigamente, né, aí no tempo das cavernas, o ser humano ele tinha duas funções importantes que estão relacionadas com o estresse e ansiedade, que é luta e fuga. E o que é isso? Se você tem algum problema, no caso, se você tinha algum animal ali enfrentando, você tinha duas possibilidades, lutar ou fugir. E levando em conta que você tem essas duas possibilidades, eram em situações de vida ou morte, você nem pensa, você simplesmente faz alguma coisa. Por exemplo, se você está nadando na praia e aparece um tubarão, você não tem que pensar, olha, eu acho que é um tubarão. Aí o pensamento processa, será que eu luto, será que eu fujo? Aí continua, e nisso se passou 1 minuto e o tubarão te pega. Não, por questão de sobrevivência é um reflexo automático. Você vê o tubarão, você sabe que numa luta mano a mano você não ganharia do tubarão. Então você simplesmente foge. Em milésimos de segundo o cérebro toma essa decisão, você nem pensa, é um processo automático. E a gente acaba tendo estresse e ansiedade da mesma forma, né? Tem problemas na nossa vida que a gente vê e a gente interpreta dessa luta e fuga, que é uma questão que teoricamente não é de sobrevivência, mas o cérebro interpreta como se fosse. Então a gente acaba pegando aí pontos da sobrevivência humana e colocando na nossa rotina, que de fato a gente não está correndo um risco de morte, a gente não está com esse perigo. E isso é a ansiedade relacionada ao futuro. Então tudo que eu vou fazer ali, eu acabo lutando e fugindo, sempre mencionando a questão do futuro. O estresse é a mesma coisa, só que é do momento presente, é você estar pilhado naquele momento com situações específicas daquele momento. Então isso é o estresse. Basicamente é a mesma sensação, é exatamente igual, só que uma se refere ao presente e uma se refere ao futuro. O tratamento também é basicamente o mesmo. É você saber lidar aí com o estresse e a ansiedade. É um dos maus que mais acometem o ser humano em torno do mundo nos últimos tempos. O mal do século XXI. E levando em conta isso, tem o episódio número 21, que você pode estar vendo aí no canal. É um episódio que eu falo como tratar a ansiedade de maneira bem prática. Aí eu guio vários exercícios de meditação. Então você pode estar vendo aí esse episódio, e tem alguns aspectos aí para regular, para vocês entenderem como lidar com o estresse, que é aí o segundo erro que te deixa mais indisposto, digamos assim. Não o segundo, né? O segundo erro que eu estou expondo aqui, né? Talvez existam erros mais ou menos aí feitos no mundo, mas isso é de uma visão do meu atendimento. Então, dos erros que acontecem,
você precisa regular a parte emocional e trabalhar com ansiedade desregulada, né? Isso deixa a pessoa indisposta naturalmente, deixa a pessoa, talvez ela até consegue fazer, mas não da maneira adequada, talvez não do jeito correto, talvez de um jeito muito acelerado, né? Ou pode favorecer aí outras doenças, né? Ela consiga fazer, mas tem a chance aí de doenças como ataque cardíaco, AVC ou problemas relacionados com esse tipo de situação. Uma das formas que inclusive evita tanto esse tipo de problema, se você tem condição, é claro, como ajuda a regular o estresse e a ansiedade, é a atividade física. Inclusive tem um episódio próprio da atividade física no canal, se não me engano é o episódio 19, bem como eu falo sobre comportamentos, eu falo sobre atividade física em diversos episódios. A parte da ansiedade também, você deve trabalhar com ela, né? Você deve meditar, você deve tirar tempo para você deve ter se você está num relacionamento, você deve ter uma boa conexão, ter boas conversas. Então existem muitas coisas que você deve levar em conta dentro aí da sua ansiedade. Você não deve dar força para a doença, você deve dar força para a cura. Não falando que existe uma cura para a ansiedade, mas me referindo no sentido que existe como amenizar, e a ansiedade reduzindo a um determinado ponto, ela não vai interferir tanto na tua vida. Então é mais nesse contexto que eu me refiro. O terceiro ponto, tá, é muito próximo aqui do que eu estou falando, é considerar depressão frescura. Depressão não é frescura. Tem um episódio próprio que eu falo disso, né, o episódio número 9. Tem algumas coisas que você deve saber sobre depressão, né, tanto para tratamento pessoal como para ajudar outras pessoas. Então a primeira coisa, a depressão ela é uma inativação, é uma desativação, né, desativação comportamental. E o que é isso? A pessoa antes fazia muita coisa, sentia muito prazer de fazer várias coisas e hoje em dia não sente mais. Ela está desativando comportamentalmente, né, no sentido de comportamentos. Então, assim, antigamente a pessoa fazia muitas coisas, a pessoa sentia prazer, às vezes a pessoa podia ter até uma rotina exaustiva. Hoje em dia ela mal consegue limpar a casa e não fica tão boa, ela tem diversos pontos aí relacionados à depressão. Não é uma questão de frescura, é uma questão que provavelmente ela teve alguns fatores, podem ser traumas, podem ser diversos fatores que criaram essa desativação, que ela começou a ter menos prazer na vida dela. Um exemplo é passar o dia na cama. E se você passar o dia na cama, você vai ter menos energia, prazer e produtividade, você vai ficar mais indisposto, você não vai conseguir se ajudar. Então é uma das formas aí de não se ajudar mesmo. E uma forma de você lidar com isso, né, se eu falei desativação comportamental, uma forma de lidar, ativação comportamental, que é basicamente o seguinte, é você pegar e começar a ativar a sua rotina. Então você volta a fazer coisas que antes você tinha prazer, mesmo sem ter todo aquele prazer. Então mesmo sentindo pouco prazer, você volta a fazer essas coisas. Você aumenta a quantidade de coisas que você faz na sua rotina, mesmo você sentindo pouco prazer nas coisas, você aumenta e você começa a fazer as coisas até você gostar das coisas e não simplesmente esperar uma cura, que sim, pode acontecer, mas é muito raro. É a cura por omissão, acontecer a cura sem você ter feito nada, ou sei lá, você ganhar na loteria e milagrosamente se curar, também é possível, né? Tem fatos aí que são considerados de tanta sorte como de ganhar na loteria. Minha mulher, por exemplo, ela tem aí uma sorte de ter me ganhado. Brincadeiras à parte, é bom ter uma boa autoestima e é bom fazer algumas piadinhas. E sim, ela ganhou na loteria. O quarto erro, então, é não ter nenhum tipo de estrutura de rotina ou objetivo de vida. Você não tem nenhuma rotina estruturada, você não tem nenhum objetivo de vida. Por mais que você seja aposentado, que você já tenha conquistado a sua vida,
que você já tenha feito talvez a sua parte de produção aí na vida, você precisa ter um objetivo de vida. Talvez ele vai te exigir menos energia do que quando você era mais novo, de quando você era ativo. E o que eu quero dizer com ter uma estrutura de rotina? Por exemplo, você deve ter uma rotina autossustentável. Você deve ter um plano para atingir os objetivos que de forma constante e como num GPS você vai chegando ao seu destino. Essa é a ideia. Por exemplo, eu tenho, uma rotina em que eu durmo e eu acordo. Então eu durmo aí cerca de pelo menos 7 horas por noite, faço muita coisa no dia, durmo e acordo disposto. E eu tento sempre ser produtivo. Tanto que eu tive a impressão, que hoje é sábado, eu tive a impressão que de tanta coisa que eu estava fazendo, já era domingo, porque eu fui muito produtivo hoje. Principalmente aí numa parte de manhã, em algo que eu não tenho tanta afinidade. Assim, eu estava em reunião ali, em auxílio com o Eric da Estalo Digital, aí a gente estava resolvendo uma situação e aquilo me cansou muito. Eu tinha a impressão que já era domingo, só que na verdade eu só tive uma manhã extremamente produtiva, que eu tenho aí, eu trabalho de segunda a sexta, então o domingo é o segundo dia de descanso que eu tenho toda semana. E o objetivo da rotina estruturada, então, além de acordar e dormir de forma, digamos assim, organizada, de você ter um horário para acordar e um horário para dormir, não fazer tudo em um dia, e sim ter constância, conseguir fazer tudo gradativamente, você ser produtivo em 7 dias, não em apenas 2. Ou pelo menos, se você quiser ter um dia de descanso, ser produtivo em 6 dias, não apenas em 2. E levar em conta outros fatores, como por exemplo os horários que você vai ser mais ativo, os horários que você vai ser menos ativo. Uma rotina que eu sugiro, por exemplo, levando em conta a minha, que é o horário comercial, é você seguir seus objetivos. Então, por exemplo, vamos colocar 4 objetivos aqui numa rotina, e eu vou citar um exemplo aqui para vocês terem uma noção. Trabalho das 8 às 5, eu tenho horário de almoço, então, mas eu não posso contar com tarefas nesse horário, vamos considerar assim. Vamos colocar que eu quero fazer 3 horas de atividade física por semana, que eu quero estudar 1 hora por dia e que de fim de semana eu quero focar 8 horas no sábado e 4 horas no domingo para as minhas tarefas pessoais. Tá aí um ótimo exemplo. Então, como é que eu vou fazer? E vamos colocar que eu quero manter uma alimentação saudável e ingerir 3 ou 4 litros de água. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou definir quais vão ser os dias de atividade física. Se eu vou querer fazer tudo na semana ou se eu vou querer fazer no final de semana. Se eu for querer fazer na semana, eu colocaria segunda, quarta e quinta, levando em conta que sexta não abre o treino funcional aqui que eu faço. Então eu colocaria assim, ou segunda, terça e quinta, já que eu já tenho horário de terça e quinta, eu colocaria de segunda também. Então seriam esses 3 horários. Vamos supor que eu não aguento fazer 1 hora de atividade física. Então, se eu não aguento fazer 1 hora de atividade física, eu começo me preparando, fazendo um treino de 30 minutos, talvez indo ali todos os 3 dias já na semana, fazendo um treino também mais fraco e me adaptando. Então, eu colocaria esse objetivo inicialmente e colocaria nos dias de atividade física uma ingestão de água de 3 litros, porque eu consigo relacionar. Eu treino, então depois do treino eu acabo tomando uma quantia maior de água. Vamos supor que eu treino todos os 3 dias, aí, segunda, terça e quinta, às 5 da tarde. Então depois das 6 eu tomaria a parte que falta da água. Então eu colocaria isso, atingiria o objetivo de treinar 1 hora, ficaria pelo menos uns 15 dias tomando 3 a 4 litros todo dia, tomando um pouquinho de jejum de manhã, como eu citei no vídeo 26 aí, vídeo sobre ingestão de água. Eu vi que ele foi recém-lançado,
Eu ainda não estou pagando para o YouTube divulgar ele, já teve bastante visualização. Ele, em questão de 3, 4 dias, ele já teve 27 visualizações. Então é algo que eu gostei bastante, né? Aqui pro canal é bastante, tá? O canal, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, é pequeno, né? A última vez que eu olhei tinha 326 inscritos. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, e eu espero sinceramente, né? O canal já seja maior, talvez já tenha passado aí de 1000 inscritos. E então você coloca isso. Aí depois, né, de você colocar a atividade física, você coloca água nos outros dias da semana. Uma quantia você já tomava, mas você unifica, você mantém todos os dias de 3 a 4 litros. Aí você mantém por 15 dias, que é o tempo do corpo acostumar e sentir sede. Depois disso, você faz isso novamente, com outro comportamento. Então, outro comportamento que eu citei, por exemplo, organizar a alimentação, ser mais saudável. Você define quantas besteiras você vai pedir, se você aceita sair uma vez por semana da rotina, uma ou duas vezes na semana, o que você aceita sair, né, que também depende da intensidade, e você coloca uma alimentação e você estrutura melhor a alimentação, como tem um episódio próprio da alimentação, se eu não me engano é o episódio 22, então você estrutura melhor uma alimentação para seguir melhor essa rotina. E depois de você estruturar essa alimentação, você segue ela por um tempo, né? Então você já atingiu 2 objetivos, com a alimentação você vai estar atingindo o terceiro, e depois de resolver, assim, de se acostumar a se alimentar corretamente, você vai para o último objetivo, que é focar no final de semana 12 horas para as suas coisas, para o seu crescimento aí profissional. Então, você começa definindo essas horas e você estrutura de forma que você siga uma rotina, de forma que você consiga fazer as suas coisas. Parece que eu falei um número bem alto, assim, um número bem absurdo, mas eu foco até mais que 12 horas nos meus objetivos de fim de semana. Então, assim, né, claro, não é só gravação de vídeo, tá? Tem outras coisas aí que eu faço, né? Eu crio os formulários para vocês estarem vendo, eu faço algumas coisas no Facebook, né? Eu faço algumas estruturas, eu corro, então eu faço outras atividades aí, também relacionando ao meu corpo e à minha saúde. Uma coisa que me ajuda muito é ter uma estrutura definida de rotina. Então, mais ou menos tenho aí uma estrutura. Outra questão aí do canal mesmo, né, que eu esqueci de mencionar, eu mencionei só no canal do Telegram, é que eu estou começando a criar shorts. Então amanhã eu estarei criando vários aí, vou fazer um teste com a divulgação de shorts por uma semana. Tem a questão de passar os vídeos para a internet, tem a questão que eu tenho que organizar tudo, tem a questão de fazer os roteiros, enfim, são vários serviços, né? Inclusive eu terceirizo aí uma parte da edição para minha mulher também, depois de editado, ver os vídeos. Inclusive, beijo, amor, quando você estiver vendo esse trecho, e ela minuta os vídeos para mim. Então, assim, são várias coisas. E aí entra um outro ponto relevante também, né? Na parte da alimentação, por exemplo, eu consigo fazer isso, e na parte dos vídeos, né? Eu consigo tanto pagando e tanto incentivando a minha mulher, que é você terceirizar funções. Então fica aí uma dica bem interessante, né, para você terceirizar funções aí na sua vida, para você conseguir fazer de fato o que você consegue. Tem até uma mensagem, uma frase: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né? É algo bem interessante que eu gosto bastante, e é um mantra, é meio que uma frase assim que a gente utiliza nos diversos âmbitos aí, né? Tanto na corrida, que eu tô nos grupos de psicologia, tanto nos grupos aí de cursos, enfim, da questão online aí, de estar no mercado online, a gente acaba utilizando isso. Então, assim, é algo muito interessante, né? Algo bem valioso aí, de fato, para a nossa vida. Então, se você quer ir longe, vá acompanhado. Então, o quinto erro, muito relacionado ao que eu falei no vídeo anterior, que eu falei aí de 10 segredos, assim,
é segredo só para quem não sabe. Para quem já sabe, não é segredo. E várias das coisas eu coloco nos vídeos, né? Então eu repito muito porque os conceitos básicos eles devem ser atingidos para mais pessoas, como por exemplo o sono. A regulação do sono é uma regra universal, assim. Eu não conheço situação que não é válido regular o sono, não sei. É difícil pensar, mas seriam situações em que não tem uma perspectiva de vida, não tem meio que uma longevidade, uma continuidade assim da vida. Pelo que eu imagino, tá? Não sei se tem aí outra situação que se encaixa nessa solução. Então, o quinto erro é ignorar a motivação. Tentar fazer só o que não gosta ou evitar algo que não gosta e é necessário. Por exemplo, fazer o extremo, só o que gosta, ou fazer o extremo, ficar sendo produtivo e não fazer o que gosta, fazer só o que não gosta, que na verdade são dois extremos ruins. Por exemplo, eu gosto de matemática, vou estudar para um concurso. Não tem sentido eu estudar só matemática, não tem sentido eu estudar só matemática. Vai ser bem divertido, eu realmente gosto de matemática, tá? Pode parecer contraintuitivo aí para quem não me conhece, para quem acha que eu sou só psicólogo, mas antes da psicologia eu sou um jogador de xadrez e a galera do xadrez é de exatas. Então assim, eu super me identifico com matemática. E não tem sentido, porque eu não vou passar na prova. Agora não adianta eu ser o bonzão e estudar todo o resto, sendo que tem matemática no edital. Aí vai ser ruim também, porque eu não vou conseguir atingir meus objetivos. Então se eu estudar todo o resto e não estudar matemática, tem chance de alguma coisa específica daquele edital me prejudicar. Talvez um conteúdo que eu assimilaria mais fácil, eu erre uma questão por bobeira, por não ter estudado aquele conteúdo. Então assim, a matemática ela é parecida nos diversos setores, até o raciocínio lógico, por exemplo. Só que se você não estudar o conteúdo total, tipo assim, estudar, por exemplo, eu estudo as outras matérias, mas eu estudo matemática também. Então você acaba que, se você não estudar esse conteúdo, você acaba que deixa a desejar ou sofre um pouco na hora da prova. Você não deve tanto focar só no que gosta, como evitar o que gosta. Né? Você deve encontrar um meio termo, que é primeiro fazer o que não gosta, né, ser mais produtivo, e se você tiver tempo, aí você coloca um outro dia aí, um segundo dia da rotina, um domingo, por exemplo, e faz só matemática daí. Daí você faz só a parte boa da tua vida. Claro que eu estou sendo um tanto irônico aqui, porque a grande maioria das pessoas não gosta de matemática, tá? E não tem nenhum problema com isso. Hoje em dia a gente tem aí supercomputadores que resolvem boa parte dos problemas, mas é interessante pelo menos saber se virar. Tá? Não estou dizendo que você precisa ser um engenheiro, mas você precisa saber se virar. E outro exemplo desse fazer só o que não gosta, não necessariamente não gosta, mas por exemplo, você ser extremamente produtivo só com o teu serviço e nunca ter lazer. Esse é o exemplo clássico. E por outro lado, você estar numa rotina desorganizada que você tem apenas prazer. Que você não tem mais nada na sua rotina que não seja prazer. É ruim tanto um extremo quanto é ruim o outro extremo. E você deve regular a sua rotina de forma que você tenha energia, prazer, produtividade, sem exaustão e com lazer. E de forma constante. Ou seja, você deve fazer isso com regularidade. Não adianta você estudar 1 hora por semana ou estudar 8 horas no sábado. Talvez seja melhor estudar 1 hora por dia, o conteúdo sempre ficar fresco na cabeça. Tem vários métodos aí de estudo, tem vários formatos, né? Depende de como funciona cada corpo, mas uma coisa que eu posso afirmar é que você deve levar isso em conta. Você não pode esquecer de estudar. Você não pode deixar de estudar durante a semana inteira e focar só num dia. Se não tem outra opção, tudo bem, é um jeito, é possível. Mas para ter um resultado mais efetivo, coloca aí áudios de estudo, vídeos de estudo para você pelo menos ver ou rever aí no seu ônibus, né, no seu carro,
Coloca o áudio de uma forma que não interfira, por exemplo, no dirigir, alguma coisa assim, que você consiga aproveitar melhor o tempo. Então, se você conseguir fazer isso, né, de focar nos seus objetivos de forma constante, ou seja, todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, você vai conseguir ir mais longe. E esse é o objetivo que eu tenho aqui com o canal. Tenho o objetivo de trazer conteúdo para que você seja constante. Alguns fatores aí que você deve levar em conta também para isso, né, como eu sempre venho citando, é o sono, como eu já falei nesse episódio, a alimentação, né, você ter, por exemplo, uma alimentação regulada e uma alimentação mais saudável, tratar bem as suas doenças físicas, fazer exercício físico, se você tem a possibilidade, tá? Não é que nem aquela febre que deu, acho que é do... Eu não tô lembrando como é que era o nome, mas era um termo em inglês, é tipo, acho que é jogging, é tipo dar uma caminhada, uma corridinha, mas uma corridinha lenta, né? Eu não lembro se é esse termo agora, mas teve um médico famoso que falou uma vez na TV isso, que era bom e tal, e as pessoas não interpretaram bem o que ele falou, e muita gente começou a fazer isso, então acabou gerando aí um grande número de lesões. Isso não é o que eu quero. Eu não quero que você saia fazendo atividade física que nem um louco ou que nem uma louca. Eu quero que você se informe das suas possibilidades, talvez se matricule numa academia. Se for fazer um exercício mais leve, como caminhada, e não tem nenhuma restrição que você faça, que você dance em casa se você tem essa condição, né? Tem aí o TikTok, uma ótima recomendação para os adolescentes para dançarem em casa. Então, né, até conversei com uma paciente essa semana que ela tem o hábito de dançar durante 30 minutos a 1 hora imitando vídeos do TikTok. E assim, é um ótimo exercício. Eu não sou contra você ter lazer, eu sou contra você só ter lazer, como é citado nesse último erro. E se você aproveitar desse lazer para fazer alguma outra coisa, vai ser bem relevante. Então, fechando aqui o vídeo, eu irei fazer mais episódios sobre a rotina funcional para lhe ajudar na qualidade de vida. Avalie o vídeo e fica o convite para entrar no meu grupo do Telegram para ficar sabendo dos conteúdos que irão ser postados, bem como eu estou organizando para ter um conteúdo exclusivo toda semana no Telegram. E em breve também eu quero ter um conteúdo exclusivo toda semana no e-mail, tá? Eu ainda não tenho essa estrutura, quero até no futuro, se tudo permitir aí, contratar um redator aí, uma pessoa para estar colocando esse conteúdo para as pessoas, para estar alimentando a audiência. Então tem um questionário também para fixar o aprendizado de vocês aqui embaixo, tem o link. E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima.